Aleluia. Exaltado seja o nosso Deus. Lucas capítulo 18. Louvado seja Deus. Aleluia. Palavra do Senhor, queridos. Glórias a Deus, que faz menção do jovem rico. Amém? Aleluia. Vamos fazer a leitura do versículo 18. Certo homem de posição perguntou-lhe: Bom mestre, que farei para herdar a vida eterna? Amém? Louvado seja Deus. Somente esse versículo, queridos. Exaltado seja nosso Deus. Aleluia. Pode se assentar. Aleluia. Pode glorificar o Senhor Jesus. Amém? Aleluia, por sua presença conosco nessa noite. Exaltado seja nosso Deus. Amados, nós estivemos semana passada tratando, aleluias, discorrendo em alguns ensinamentos pertinentes a esta mensagem bíblica, a esta palavra que é narrada por Lucas, e fato este que aconteceu com o Senhor e Salvador Jesus Cristo, quando um certo homem de posição, como narra aqui o escritor, ou como um certo príncipe, como é chamado por Marcos, quando ele se aproxima de Jesus e pergunta a ele: Bom mestre, que farei para herdar a vida eterna? Que hei de fazer para herdar a vida eterna? Amém? Aleluia. E nós estivemos aqui, amados, falando acerca de que muitas perguntas eram feitas a Cristo. Em muito tempo, em muito momento, perguntava-se ao Cristo, para dirimir dúvidas, ou mesmo de alguma forma, como eu disse, muitas vezes querendo pegar Cristo em palavras. Ele sempre tinha uma pergunta, um questionamento para o Cristo, para Jesus Cristo. E nós então passamos a analisar a respeito desse capítulo 18, versículo 18, e as lições que para nós são importantes. E falamos que no versículo 18, a pergunta dele é: que hei de fazer para herdar a vida eterna? Abordamos que esta indagação ela é importantíssima, porque todos deveríamos, que muitas pessoas hoje não dão a devida importância. No pós-morte não existe vida eterna, existe um apagão. Para muitos talvez seja por esse entendimento, eles não compreendem que há vida eterna. Mas nós analisamos este contexto onde o jovem que guardava os mandamentos, ainda assim ele se aproximou de Cristo para perguntar a Cristo: que hei de fazer para herdar a vida eterna? E nós falamos, Romanos 8, a respeito do Espírito, que testifica que somos filhos de Deus. Sendo filho, nós compreendemos que somos salvos. Amém? Aleluia. Nós abordamos no versículo 19 e 20 que Deus, o Senhor Jesus, responde que Deus é bom e que o jovem conhecia os mandamentos. E ele traz a importância de viver em obediência a Deus. E esse jovem, por consequência, como eu já disse, ele responde ao Senhor Jesus que todos aqueles mandamentos ele vinha guardando desde a sua mocidade, desde que ele era ainda um mancebo, um jovem, Então, nós observamos, querido, que falamos que João 14, 21 é sinônimo de amor para com Deus. Quando se observa a sua palavra, quando se guarda os seus mandamentos, quando se conhece, aleluia, a vontade de Deus, quando se conhece a palavra de Deus, a vontade de Deus, a revelação de Deus, e quando, aleluia, nós olhamos para a palavra, Jesus diz que quem guarda os seus mandamentos, esse é o que ama ao Senhor. Nós falamos que é sinônimo de vida prudente, aquele que põe em prática a palavra de Deus. Ele é um homem comparado a um homem prudente, um homem sábio, Mateus 7, 24. E falamos que é sinônimo de salvação,
João 5:24, para quem ouve a palavra do Senhor e crê naquele que o enviou, crê no Deus que enviou ao Senhor e Salvador Jesus, amém? Então é sinônimo de salvação, bendito seja Deus. E finalizamos dizendo que, como este jovem, ele disse, todas essas coisas tenho observado desde a minha mocidade. Nós observamos também que isto não é motivo para que ninguém venha se gloriar, que nada, pode subir ao coração do homem para que ele se glorie, Por quê? Não fomos nós que escolhemos Deus, foi Deus que nos escolheu, João 15:16, nós merecíamos a morte, mas Ele nos deu vida, Efésios 2:1, e não é por obra, por ação, ou por nenhum ato de justiça, Tito 3:5, então nós, aleluia, concluímos que os nossos atos de justiça são comparados a trapos de imundícia, mas observamos que o Cristo, o Senhor Jesus, Ele, em certo momento, Ele não reprovou a resposta do jovem. Quando esse jovem, ele afirma para o Senhor Jesus, e ele vai dizer para o Senhor Jesus, todas essas coisas tenho observado, desde a minha mocidade. Agora nós vamos observar, que Jesus, no versículo 22, ele vai dizer, ainda te falta uma coisa. E nós chegamos até este momento, desse terceiro ponto, do versículo 22, que Cristo em nenhum momento, ele disse, em sinal de reprovação a ele, para dizer para ele, que aquilo que ele falava não era uma verdade, porque Cristo ouve aquele jovem dizendo a ele, eu tenho guardado todos esses mandamentos, desde a minha mocidade, mas Cristo a isto responde, ainda te falta uma coisa, ou seja, Cristo está dando legalidade à sua palavra, Cristo está dizendo, como se dissesse, é verdade, de fato, você tem guardado os mandamentos, você tem sido um exemplo, você tem tido obediência aos mandamentos, mas Cristo faz uma ressalva, ainda te falta uma coisa, amém, queridos? Louvado seja Deus. Então, queridos, aleluia, eu quero nesta noite falar então desses versículos 22 e 23, ouvindo Jesus, disse-lhe, uma coisa ainda te falta, vende tudo o que tens, dá aos pobres, e terás um tesouro nos céus, depois vem e segue-me. Mas, ouvindo ele estas palavras, ficou muito triste, porque era riquíssimo. Amém, queridos? Aleluia. Amados, quando Cristo traz uma palavra para este jovem, dizendo, ainda te falta uma coisa, eu penso como a mente desse jovem possa ter corrido rapidamente, mas o que será que me falta? O Senhor Jesus acabara de falar dos mandamentos, e eu lhe respondi, com a minha sinceridade, que eu tenho observado esses mandamentos, que eu tenho andado nesses preceitos, nessas ordenanças, mas agora, ele me diz, ainda que me falta uma coisa, mas imediatamente, ao que Cristo fala, Cristo já observa, ainda te falta uma coisa, talvez o seu pensamento viaje longe, o que será que me falta? E Cristo imediatamente está respondendo a ele, vende tudo o que tens, dá aos pobres, e terás
um tesouro nos céus. Amados, quando nós pensamos que não nos falta mais nada, é aí que está o engano. É nisto que está o engano, irmãos. Porque só Deus sabe avaliar. Só o Senhor Jesus, Ele pode avaliar o que está em falta em nossas vidas. Só o Senhor Jesus, Ele pode observar, olhar para dentro de nós, observar tudo que há em nós e saber aonde nós erramos. Só o Cristo pode observar isso em nós. Quando nós pensamos que não nos falta mais nada. Nós aqui falamos a princípio na leitura do Salmo 139. Conhece os meus pensamentos. Não tem para onde eu possa correr. Não tem para onde eu possa me ausentar. Eu posso me esconder. O Senhor a tudo vê. O Senhor a tudo conhece. Agora, queridos, aleluia. Veja. Quando nós pensamos na nossa mente, quando nós observamos, pensamos que já não nos falta mais nada. Como eu disse na semana passada, e observo de novo, porque nós aceitamos ao Cristo, porque nós descemos as águas do santo batismo, porque nós estamos dentro da sua igreja, e adorando, glorificando, em comunhão uns com os outros, e principalmente com Ele, com o Senhor e Salvador, recebendo a sua graça, recebendo o poder da sua unção, adorando o seu nome através dos louvores, observando os seus mandamentos, a sua palavra, buscando caminhar nela, buscando observar, se desviando do mal, do pecado, fugindo da aparência do mal, tentando de todas as formas ser obediente ao Cristo, ao Senhor. E nós paramos muitas vezes e pensamos, não me falta mais nada. O que é que pode me faltar? O que é que ainda pode me faltar? Será que tem alguma coisa que ainda é necessário? Agora, queridos, quando a gente observa, vamos observar algo importante. Mateus, no capítulo 7, versículo 3 a 5. Nós vamos observar que nós não erramos, ou não só para com Deus. Nós não falhamos, não só para com Deus, mas principalmente com os nossos irmãos. Nós observamos o quanto nós somos falhos. Quando Cristo, o Senhor Jesus, Ele dá uma palavra aos homens, aos discípulos, aos seguidores, a todos aqueles que estavam ali tinham escribas, fariseus, doutores da lei, os seus próprios discípulos, uma multidão, pessoas. Quando Ele está falando, aleluia, Ele está dizendo assim, porque reparas tu no argueiro, ou no cisco que está no olho do teu irmão, e não vês a trave que está no teu? Ou como dirás a teu irmão, deixa-me tirar o cisco do teu olho, estando uma trave no teu? Jesus vai dizer, hipócrita, tira primeiro a trave do teu olho, então cuidarás de tirar o argueiro ou o cisco do olho do teu irmão. Aí Jesus observa para nós e diz, nós não somos falhos só para com Ele, nós não somos falhos só para com Deus, nós somos falhos com os nossos irmãos, porque muitas vezes nós estamos observando de longe o cisco no olho do nosso irmão, e nós não conseguimos observar que tem uma trave
nos nossos olhos. Amém, igreja? Essa observância é do próprio Cristo, para falar a um povo, a uma multidão, para falar hoje à sua igreja, porque nós erramos e falhamos para com todos. É comum isso acontecer. A palavra de Deus nos mostra isso, que existe uma dificuldade muito grande de enxergar erros, mas essa dificuldade de enxergar erros diz respeito a enxergar os nossos erros, porque os erros dos nossos irmãos a gente vê fácil. O erro dos nossos irmãos nós vemos de uma forma tão fácil, nós conseguimos observar de longe quando nossos irmãos erram, mas nós não conseguimos observar os nossos erros. Você está entendendo? O erro alheio é fácil nós vermos, e nós vemos com muita clareza, mas nós, quando precisamos observar os nossos, nós temos uma certa dificuldade. Então, amados, às vezes a gente para e pensa, não me falta mais nada. O que é que me falta? Eu tenho observado os mandamentos, eu tenho caminhado segundo aquilo que Cristo, a palavra de Deus, ela tem guiado a minha vida, e nós falhamos para com Deus e para com os irmãos, em coisas aparentemente mínimas, mas faz parte da nossa vida, faz parte da natureza humana. É fácil nós olharmos para o irmão, é fácil nós observarmos em alguém o erro, ao cisco que está no seu olho, e não ver a trave que está nos nossos olhos. Por outro lado, nós observamos também que existe uma maior dificuldade do ser humano de aceitar a palavra de Deus como ela é. Existe uma dificuldade imensa, tremenda, da parte do ser humano, de aceitar a palavra. Porque muitas vezes o homem quer que a palavra seja adaptada a ele. É comum hoje, amados, nós observarmos, pela vasta igreja que está na face da terra, quantas igrejas não estão se adaptando à vontade dos homens. As suas doutrinas, elas são colocadas, ou elas são tratadas de forma a garantir aos homens o que eles querem. Estão adaptando a palavra do Senhor aos desejos humanos. Ao contrário, deve o homem se sujeitar à palavra de Deus, e não pegar a palavra e moldá-la para que ela atenda os caprichos humanos. Então nós erramos e vemos isso, que é uma dificuldade, porque muitos querem viver do jeito que ele quer viver. Então ele precisa adaptar, ele precisa colocar uma nova doutrina, que se adapte à sua forma de viver, ao seu modo de vida, e ele precisa que a palavra de Deus seja adaptada a ele. Por isso que surgem tantas heresias, é por isso que surgem tantas, a gente observa tantas heresias que estão, infelizmente, tomando conta, em muitos lugares, em muitas cidades nesse nosso mundo. E as pessoas, elas buscam porque elas estão adaptadas à sua forma de viver, como elas querem viver, não conforme a palavra ordena, não conforme a palavra manda que nós possamos fazer. Quando observamos a palavra do Senhor, Tiago no capítulo 1, versículo 21, Tiago faz a seguinte observação: portanto, livrando-vos de todo tipo de impureza moral e aparência de maldade, recebei humildemente a palavra em vós implantada,
a qual é poderosa para salvar a vossa alma. Observa, queridos, recebei humildemente a palavra em vós implantada. Nós devemos receber esta palavra de forma humilde, porque ela é a palavra que está sendo implantada em nós. Nós não podemos tomar esta palavra, modificá-la conforme a nossa vontade, para que nós, ao invés de recebê-las de forma humilde e implantar em nós, nós modifiquemos a palavra e venhamos adaptá-la para poder implantar na nossa forma de viver, na forma como nós queremos viver. É isso que está acontecendo hoje. É isso que está acontecendo com a igreja e muitas igrejas hoje. Aleluia. Então veja bem, querido, nós vamos observar que diante desses fatos, apesar da obediência, apesar das virtudes deste jovem, o texto mostra que ele foi reprovado por Jesus. Eu disse a princípio que Cristo não reprovou a palavra dele. Cristo não reprovou a palavra do jovem. Quando o jovem disse: eu tenho observado esses mandamentos, Cristo não reprovou a sua palavra. Mas agora nós observamos que o Cristo, o Senhor Jesus, ele reprova o jovem. Por que motivo? Porque ele reprova uma atitude, ele reprova uma condição que estava na sua vida, aquilo que estava no seu caráter, na sua forma, talvez na sua forma de adaptar-se à palavra, aos mandamentos. Ele obedecia, mas de alguma forma ele estava se adaptando, ou adaptando e vivendo não na conformidade com aquilo que Cristo requer de nós. Então este jovem foi reprovado por Cristo. Quando olhamos para esse texto, amados, e nós vamos observar uma coisa, e talvez indagar: por que Cristo requereu tanto desse jovem? Por que Jesus ele vai requerer tanto desse jovem, vai dizer para ele: vende tudo o que tens e dá aos pobres? É estranho a gente fazer menção assim. Por que será que Cristo vai pedir justamente para isso, para esse jovem? Vende tudo. Não poderia ele dizer para esse jovem: você tem muitas propriedades, você é muito rico, vende uma propriedade e reparte aos pobres, abençoa os pobres, e o Deus a qual você obedece, serve, ele vai se agradar de você, da sua atitude, da sua vida, pela sua forma de você expressar a sua gratidão a Deus, abençoando a vida dos pobres. Mas pelo contrário, o Cristo fala para ele: vende tudo que tens e dá aos pobres, e então terás um tesouro nos céus. Amados, quando a gente observa essa mensagem, e fazendo vista grossa ao que está acontecendo aqui, parece-nos que Cristo está incitando a salvação através das obras. Talvez esta mensagem, ela pode ser extraída por muitos que queiram fundamentar a sua doutrina através da salvação pelas obras. Por quê? Neste dado momento, a gente observa que ele fala: olha, eu observo os mandamentos, eu tenho feito tudo isto, e o Cristo diz para ele: te falta uma coisa, vende tudo que tens e dá aos pobres. Como se estivesse dizendo para ele: mas te falta uma coisa para você ser salvo,
Para você ser salvo, você tem que vender tudo que você possui e dar aos pobres. Mas não foi isso que Cristo disse. Não foi isso que o Cristo falou para esse jovem. Então, se nós fazer vista grossa, a gente vai pensar, será que o Cristo, o Senhor Jesus, está querendo fundamentar aqui uma salvação por obras? De modo nenhum. A Bíblia mostra para nós, querido, Efésios 2, versículo 8 e 9, que pela graça sois salvos por meio da fé. Isto não vem de vós, é dom de Deus, e não vem de obras, para que ninguém se glorie. Então a salvação é pela graça, é por meio da fé, não vem de ninguém, não vem de nenhum homem, não vem de nenhuma obra, diz a palavra do Senhor, de Paulo aos Efésios, capítulo 2. Então, queridos, se Cristo tivesse dito a ele, como eu disse, vende uma propriedade e abençoa os pobres, Deus vai se agradar disso? É uma circunstância, mas Cristo vai dizer para ele, vende tudo que você tem. Agora a gente observa o Cristo que está dizendo para ele, se desprenda daquilo que pode ser um impedimento para a sua vida, para a sua salvação. Se despoja, não faça da sua riqueza um altar no seu coração. Não estabeleça dentro do seu coração um altar, aonde a sua riqueza, ela é mais preciosa para a sua vida. O que Cristo está observando no coração desse jovem, que aquilo que ele tinha dentro do seu coração, aquilo que ele estabelecia como o seu tesouro, aquilo de maior significância, importância para ele, era os seus bens, a sua riqueza, qual ele jamais poderia abrir mão. Então o fato de Cristo pedir tudo para ele, é porque o Senhor examina nosso coração, e quando a gente pensa, não me falta mais nada, aí Jesus chega para ele e fala, mas falta uma coisa para você, querido, o seu coração está sobrecarregado, o seu coração está cheio, porque você guarda os mandamentos, observa cada um deles, mas você está com o coração cheio de um tesouro que se revela das suas riquezas. Então Cristo está querendo dizer para esse jovem, vende tudo que você tem, para dizer para ele, você tem que tirar esse tesouro de dentro de você, você tem que tirar essa condição que está no seu coração com respeito às tuas propriedades, ao teu dinheiro, à tua riqueza, porque se você não se desprender disso, isto pode te condenar. Lucas 14, Jesus disse assim, qualquer de vós que não renuncia a tudo que tem, não pode ser meu discípulo. Ele está falando que não renuncia a tudo que tem. Jesus não está dizendo, aquele que não vende tudo que tem. Não foi isso que Jesus disse. Jesus não estabeleceu dizendo, e o que ele poderia usar esta palavra para esse jovem, dizer assim para esse jovem, olha, que aquele que não renuncia a tudo quanto tem, não pode ser meu discípulo, não pode me seguir, não pode ter vida eterna, não terá um tesouro no céu. Você está entendendo, querido? Mas pelo contrário, o Cristo está dizendo, aquele que não renuncia, e não aquele que vende tudo que tem. Porque eu possuir uma certa riqueza, eu possuir propriedades, você possuir, você ter, Jesus não está dizendo, aquele que não vende tudo que tem, significa, você pode ter,
mas não viva em função daquilo que você tem. O que você tem que renunciar, porque é isso que você tem, foi abençoado por Deus, foi dado por Deus, Deus te concedeu, Ele te emprestou, Ele colocou nas tuas mãos, mas não é aquilo que é a tua verdadeira essência dentro do teu ser. Então renuncia a isso, não viva em função disso, não faça disso o seu tesouro, porque a Bíblia vai dizer, Mateus 6, 21, onde estiver o vosso tesouro, aí estará o coração, porque aquele que é tomado por esse sentimento, ele põe o seu coração na sua riqueza, e aquilo é o seu tesouro, então ele vive em função da sua riqueza, ele não sabe compreender o que é viver a vida sem ter a sua riqueza, ele não consegue entender a dimensão de servir a Deus em detrimento da sua riqueza. Agora a riqueza impede alguém de servir a Deus? A riqueza por si, ela impede alguém de adorar a Deus? Ela impede alguém de servir ao Criador, de buscar? Não, porque há muitos irmãos que possuem grandes fortunas, riquezas, e são adoradores do Senhor Jesus, porque o seu coração não está posto na sua propriedade, na sua riqueza, no seu dinheiro, o seu coração está no Senhor. Então ele vive bem em função da riqueza que tem, mas ele sabe discernir em adorar a Deus, servir a Deus com as suas riquezas, glorificar a Deus com as suas propriedades, exaltar o Senhor com as dádivas que o Senhor Jesus lhe concedeu à mão. Aleluia. Por isso que há dois extremos muito perigosos, porque quando não se tem nada, muitas vezes as pessoas são adoradoras, mas quando Cristo abre-se a porta dos céus para ela, e lhes concede uma condição melhor, uma situação melhor, uma herança, uma abundância, qualquer coisa que lhe venha à mão, torna-se em perigo as pessoas, porque há pessoas que não conseguem entender, que ela pode agora possuindo grande riqueza, que ela pode continuar, porque se isso fazer diferença no coração de alguém, então revela que esse coração não estava preparado nem para possuir riqueza, porque se ela for fazer diferença na sua vida, querido, se você tornar-se outra pessoa depois que Deus lhe der grande riqueza, então você não estava preparado para receber essa riqueza. Mas quem está trabalhado pelo Espírito Santo, se o Senhor colocar na sua mão hoje R$1 milhão, ele vai continuar sendo o mesmo adorador, o mesmo a que exalta a Deus, o mesmo que busca a presença de Deus, e ele não vai se ensoberbecer por causa do seu tesouro. Agora esse jovem, pelo contrário, Jesus reprovou ele. Jesus foi dizer para ele: vende tudo que você tem, vende tudo que você tem, para você ter um tesouro no céu. Agora Jesus falou um tesouro no céu, Jesus não disse para ele, para você ser salvo. Jesus não disse para ele, para você ser salvo, você tem que vender tudo que tem. Jesus disse, terás um tesouro no céu. A implicação disso é muito diferente do que Cristo está falando, que você vai ter salvação. Amém, queridos? Louvado seja Deus. Aleluia. Então veja bem, querido, a Bíblia vai dizer, aí no versículo 23, finalizando, que quando esse jovem, ele ouviu o que o Senhor Jesus disse, ele ficou muito triste. A Bíblia diz que, aqui nessa mensagem de Lucas, que ele ficou muito triste porque era riquíssimo. Marcos vai dizer que ele tinha muitas propriedades, ele era rico, né? Chama ele de certo príncipe. Um príncipe, né, é uma pessoa que tinha
um nome, tinha uma posição. Consequentemente, para nós, quando se fala em príncipe, a gente logo observa que existe riqueza, né, na vida de um príncipe. Amém? Louvado seja. A dificuldade da renúncia desse jovem era a sua riqueza. E quando nós observamos, nós vamos ver que Jesus não queria que esse jovem ficasse pobre. Não era o que Jesus estava estabelecendo para ele, para dizer para ele, para que você possa ser salvo, para que você possa herdar a vida eterna. Qual pergunta você fizer a mim, você tem que ser pobre. Não foi isso que Jesus disse a ele. Você está entendendo, querido? Agora, amados, eu observei um fato, que esse jovem, ele poderia não ter feito aquela pergunta. Ele poderia ter ficado quieto, calado, ficar quieto. Era um jovem que tinha princípios, era um jovem que guardava os mandamentos, era um jovem que ele mesmo observou falando para Cristo, e Cristo não reprovou a sua palavra. Você está entendendo? Afinal, ele guardava os mandamentos. Mas quando ele faz a pergunta, quando ele pergunta para Jesus, que farei para herdar a vida eterna? Espera aí, qual dúvida ele tinha? Se ele guardava os mandamentos, se ele sabia que para ser salvo, ele tinha que guardar os mandamentos, ele cumpria, ele guardava, ele observava, qual era a dúvida dele em perguntar? Que farei para herdar a vida eterna? Mas nós observamos que o coração dele, nesse momento, se abre. E dá a oportunidade para Cristo lhe responder, segundo aquilo que só Deus conhece dentro do coração do homem. Você está entendendo o que está acontecendo? Quando ele fez a pergunta, ele abriu a oportunidade para Jesus, para responder para ele. Ele podia ficar quietinho, no seu cantinho, ouvindo o Cristo falando, ensinando, mas quando ele chega lá, na sua curiosidade, o rapaz que andava na bênção, agora chega, bom mestre, quem sabe querendo ouvir uma resposta de Jesus, falando assim, eita garoto abençoado, menino de ouro, que menino, olha, que bênção, eita varão de fogo, hein? É isso aí mesmo, guardando os mandamentos, continua assim, é esse aí o caminho, você está trilhando na bênção, você vai para o céu, rapaz, você vai para a glória, você já está garantido. Talvez ele quisesse ouvir uma palavra boa de Cristo, talvez ele queria só uma confirmação, dizendo para ele, é isso aí filho, legal, continua assim, mas não foi isso que ele ouviu, porque naquela hora o coração se abre, Cristo olha para ele e vê o seu apego à riqueza e vai dizer, o que você tem? Você está entendendo, querido? Amados, vamos fazer uma observância hoje nós. Como eu disse aqui, quando nós falhamos, o quanto nós erramos, quando nós observamos os erros alheios, e não observamos os nossos. Vamos fazer uma observância que nós, irmãos, nós reconhecemos, nós ouvimos o chamado do Senhor Jesus, nós que estamos aqui nesta noite, aqueles que me ouvem nesta noite, que certamente estão ouvindo a mensagem, a palavra de Deus, é porque eles receberam um chamado, eles ouviram o chamado, e consequentemente, nós também nos deleitamos de estarmos na presença do Senhor, nós nos alegramos de estarmos buscando a sua face, a sua presença, de guardar os seus mandamentos. Nós estamos lutando pela coroa da vida, nós estamos, querido, buscando trilhar os caminhos
da verdade do Senhor Jesus, a palavra salvífica do Cristo, nós estamos buscando tudo isto. Então, nós poderíamos ter a mais completa convicção de que nós estamos salvos. Nós não teríamos motivo algum para perguntar a Cristo. Nós não teríamos motivo nenhum, igreja, para nós fazermos uma pergunta a Cristo, como esse jovem fez, evangelista, de falar para Cristo: o que hei de fazer para herdar a vida eterna? Se nós já aceitamos Jesus, se nós estamos buscando a sua palavra, se nós estamos aqui adorando, se nós estamos participando da ceia, da comunhão do corpo e do sangue, se nós estamos adorando ao Senhor, se nós estamos aqui na sua presença, nós não teríamos motivo nenhum para perguntar para Ele se falta alguma coisa para nós herdar a vida eterna. Você já parou para pensar, querido? Nós poderíamos querer ouvir do Senhor Jesus e perguntar algo para Ele então, e mesmo sabendo de tudo isto que envolve a minha vida e a sua, e nós chegarmos para Cristo e perguntarmos: Senhor, de tudo que eu tenho feito, da minha vida espiritual, do meu comportamento, ainda me falta alguma coisa para que eu possa entrar na vida, para que eu possa herdar a vida eterna, Senhor. Ainda me resta fazer alguma coisa, ainda é necessário. Se nós perguntássemos a Cristo, como eu indaguei na semana passada, se nós fizéssemos essa pergunta a Cristo, e se a sua resposta fosse, como a dita a este jovem: ainda te falta uma coisa, qual seria a nossa postura quanto a isso? Qual seria a observância que nós faríamos em nós mesmos, com respeito ao que possa faltar, ao que possa estar em falta em nossas vidas? Qual seria, querido, a nossa postura? É esta a nossa indagação nesta noite. Talvez nós não venhamos perguntar a Cristo: que farei para herdar a vida eterna? Porque nós compreendemos que estamos salvos pela sua palavra, que nos foi dada, pelos nossos comportamentos espirituais, pela nossa vida diante do Senhor. Mas se perguntássemos a Ele, e Ele nos respondesse, é porque Ele conhece o nosso coração, é porque Ele sabe o que está dentro de nossa natureza, é porque Ele sabe, aleluia, o que está dentro da nossa alma, e Ele sede a candarai, e conhece o mais profundo das nossas emoções, e Ele conhece os nossos sentimentos, e Ele sabe todas as coisas, e Ele, o Senhor, teria uma resposta para nós nesta noite. Olha para esse irmão que está do seu lado e diga para ele: qual resposta Deus teria para você nessa noite? Amém? Amém? Qual resposta Deus teria para você nessa noite? Qual resposta Deus teria para mim nessa noite? Dizendo: pastor Luciano. Talvez Deus nem me chamasse de pastor Luciano, chamasse Luciano, meu filho Luciano, meu servo Luciano. Talvez Deus não me trataria como pastor, Ele diria: meu servo Luciano, ainda te falta uma coisa. Amém? Princípios que precisam estar aqui dentro de nós, cada dia mais estabelecidos para honrar, glorificar ao nosso Senhor Jesus, ao nosso Deus. Amém, queridos? Nessa noite, vamos refletir a respeito de nós mesmos. Amém? Este exemplo deste jovem é para nós refletirmos acerca daquilo que Cristo respondeu a ele, para nós pôr essa indagação a nós, e nós
melhorarmos cada dia mais a nossa vida. A minha vida precisa ser melhor amanhã do que ela foi hoje. E nos outros dias, melhor do que o amanhã, cada dia mais, para glorificar a Deus. Amém? Em nome de Jesus, se coloca em pé, igreja. Glória a Deus.